Olá pessoal, tudo bacana? Tudo beleza com vocês? Espero que sim. É isso aí, né? Vamos juntos para mais uma história hoje. Quero mandar alô especial aqui para a galera que pede para a gente estar mandando alô. Quero mandar alô aí para meu amigo José Paulo, lá em Carapebus, no estado do Rio de Janeiro. E também alô aí para Quissamã, alô Carapebus, meu amigo José Paulo, aquele abraço. De Delminha Sorriso aqui em São Francisco de Itabapoana, né? Estado do Rio de Janeiro também. Eu sou Delminha Sorriso, a sua contadora de história da vida real, né? E eu quero também mandar alô aí para Domingas, lá em São João de Meriti. Ela que pede pra gente mandar alô pra amiga Edna, né? A Domingas que disse que essa amiga foi assim que ela veio do Espírito Santo para São João de Meriti. Essa amiga, né, foi a primeira amiga dela, a Edna, e continua aí de longas datas, não falando muitas datas, né, Domingas? Mas é uma amiga de longas datas, né? É uma amigona do peito da Domingas, lá em São João de Meriti. Um beijo especial então aí para Edna e para todos que ouvem a gente aí em São João de Meriti. Acompanha o nosso canal, se inscreveu aqui no YouTube, Delminha Sorriso Oficial, né? Depois a gente manda alô para mais pessoas aí. Mas agora a gente vai, né, pedir você, depois dos alô, para se inscrever no nosso canal, YouTube Delminha Sorriso. Ajuda a gente aí, tá bom, galerinha? E também compartilha e dê o seu joinha, deixa o seu joinha aí nas nossas histórias, nas histórias da vida das pessoas. Comenta, né? Porque é bom comentar, né? Às vezes as histórias da vida das pessoas, né? É também aí como que eu vou dizer? Uma lição de vida pra gente, é algo de bom, né? Pra gente poder também tirar, né? Sempre essas histórias de vida, né? Eu sempre gostei muito de ouvir histórias de vida, porque geralmente tem algo ali de bom pra gente tirar pra nossa vida também. Então, né? Você, tanto o seu joinha, faz com que mais pessoas possam estar vendo as nossas histórias, ouvindo, né? Que o YouTube possa, você fazendo aí o seu joinha, dando o seu like, né? As pessoas, o YouTube começa a mostrar para mais pessoas também. E assim você ajuda a gente também a crescer o nosso canal. E aproveitando, manda a sua história para a gente narrar aqui, né? Que bacana, olha, você vai ver a sua história. De repente, você tem aí uma pessoa que já se foi e deixou um legado, uma história bonita. Conta pra gente, manda no e-mail minhahistorianarrada@gmail.com minhahistorianarrada@gmail.com. E também, como algumas pessoas estão com dificuldade para poder tá aí enviando por e-mail, eu vou deixar o zap, é o 22, o DDD, 992 85 18 12, tá bom? Manda aí também pelo zap, conta, fala, faz o que você quiser, aí com você, tá bom? A gente só vai narrar a sua história, de repente, né? Tem alguém que você conhece, uma história de alguém que você conheceu, querendo se identificar, a gente fala, não querendo, a gente não diz também aí, tá bom? Vamos lá então para a história de hoje. Na verdade, né? Essa história a gente já trouxe aqui antes no canal YouTube. Para quem acompanha, para quem segue, vai saber que a história Aí a gente pode até dar uma modificadazinha, né? Para poder ficar um pouquinho diferente, mas devido à notificação que a gente teve de direitos autorais, né? Então a gente teve que retirar o vídeo e a gente vai gravar novamente aí, tá bom? Então, a gente vai trazer a história aí do dançarino de forró e a moça
da sainha preguiada. Vamos a essa história novamente. Você que já ouviu, ouve de novo, porque eu preciso que você ouve, tá bom? Que você assista, ouça, né? No caso é um vídeo áudio, né? Então eu preciso que você ouça a gente aí. E você que ainda não ouviu, então vai ouvir aí de novo. De novo não, pela primeira vez. Então o dançarino, a gente vai trazer a história do dançarino de forró e a moça da sainha preguiada. E a pessoa que mandou essa história pediu pra gente não identificar os nomes, porque ela disse que tem certeza que alguma das pessoas envolvidas ouve, né, as nossas histórias, acompanha o trabalho de Delminha Sorriso. Então, em respeito, porque eram pessoas maravilhosas, né, são pessoas maravilhosas, ela então pede para não identificar. E então essa nossa amiga que mandou a mensagem, né, ela começa assim: Delminha, muito obrigado por você ler a minha história aí no seu canal YouTube, Delminha Sorriso Oficial. Na verdade, né, como eu sei que você gosta de alegria, gosta de levar, às vezes, algumas histórias aí na brincadeira, então, há um tempo atrás, estava eu aqui junto com minha família e a gente começamos a lembrar, né, de alguns causos do passado aí. E então, eu tenho um irmão que ele é muito, digamos assim, levado, né? Era porque agora ele anda um pouco decaído, meio desanimado, sabe, Delminha? Não tá mais com aquele gás de antigamente. Então, mas, né, as histórias dele ficou, né? Então, ficou não, continua, porque ele continua, ele tá junto de nós, só não está mais com aquele gás de antigamente. Porque o tempo passa para todo mundo, né, Delminha? E para ele não foi diferente. Então a gente estava aqui lembrando dessa história e eu pensei logo, né? Porque eu sigo o seu trabalho, te acompanho, né? Então eu pensei logo, vou contar para a Delminha Sorriso essa história, para ela levar lá pro canal dela, YouTube. Então aí, Delminha Sorriso Oficial. E esse meu irmão, como eu disse a você, muito levado, né? Levado assim no sentido de ele não esquentava muito com a vida, não. Ele é meio no aqui e agora. Então, Delminha, a gente, né? Então, antigamente tinha muito esses bailinhos, né? Da zona rural, de casa de família. E esse meu irmão chegou a pegar esse tempo aí, então, desses bailes em casa de família, onde as pessoas iam muito longe mesmo, digamos, curtir um forrozinho na casa daquela família. E muitas das vezes era no toca-disco, né? O toca-disco, a pilha que tocava o disco de vinil, né? E a luz de lampião, que era aí então os forró. E esse meu irmão ia longe. Ele se juntava com os outros irmãos, eles iam de bicicleta, a pé, andavam horas, né? Ele conta pra gente que ele andava horas, às vezes, para chegar no forró, para poder se divertir um pouquinho, mas ia. Eles iam, gostava mesmo do forró aí. Jovem, né? Então, né? Não tinha esse negócio de carro, táxi, lotada, nada não. Era de a pé ou então, né, de bicicleta. Quem podia tinha um cavalo, alguma coisa, né? Era o jeito de se locomover e dançar forró à luz de lampião no toca-disco, né? Aquele disco de vinil e a pilha ainda, né? Então, e a gente na zona rural, então a gente tinha, antigamente, não tinha esse negócio de praia, não, a gente nem conhecia. Para dizer a verdade, Delminha, eu fui conhecer a praia depois já com quase 30 anos de idade. E assim, nem meus pais conheciam a praia.
A nossa praia era então o rio, né? O rio, então a gente aos domingos, né? Acampava na beira do rio, acampava, digamos assim, passava o dia, né? Ali. Então a gente levava farofa, comida, bebida, o que podia, né? De bebidas, essas coisas todas para a beira do rio, porque tomar banho de rio, né? De cachoeira, alguma coisa assim, dá fome, né? Então, dava aí um certo horário, dava fome. E a nossa mãe sempre teve muito medo de água. Ela não gostava muito de água, ela sempre teve muito medo, assim, de água, que eu digo, para tomar banho. Então, ela tinha muito medo de afogamento, ela não entrava no rio. Ela ficava sentadinha, me lembro até hoje, ela forrava ali aquele lençol, né, para colocar as comidas, e então ali ela ficava sentadinha olhando a gente tomar o banho, né? Era, digamos, a forma de se divertir da zona rural. E então, Thelminha, como eu disse, esse meu irmão muito levado, sem noção do perigo, ele se achava o nadador profissional. E naquela época, né, os rios era muito cheio. Hoje, eles enchem tudo agora com essas chuvas, né? Mas antigamente parece que era mais cheio ainda. Então ele começou com uma certa brincadeira de colocar o meu irmão caçula, né, no pescoço dele e atravessar de um lado do rio para o outro nadando com o meu irmão ali no pescoço, aquele rio com aquela água, né, cheio, muito cheio. A gente que tinha medo, né, não entrava lá no fundo, ficava mais ali no rasinho. Mas ele não, né? Ele tinha que roubar a cena do local. E nessa de roubar a cena, ele com meu irmão no pescoço, meu irmão achando o máximo, né? Estou no pescoço do irmão nadador, né? Para ele era festa, ele era pequenininho, devia de ter aí, não sei, uns 4 anos, 2, então ele não tinha noção, né, do perigo. Nessa brincadeira dele ir e voltar, né, dele ir para um lado do rio e voltar, não é, Delminha, que ele foi, então, né, para o outro lado, e assim que ele volta, né, que ele retorna para onde então estava minha mãe acampada, digamos, do lado que a gente estava. Eu não sei o que aconteceu, porque esse meu irmão não é de estatura muito grande, né? Eu não sei o que aconteceu, que a água começou a puxar, né? Aquela correnteza do rio começou a puxar ele para um local fundo. E ele ali com meu irmão, então, né, caçula no pescoço. Nessa que a água puxa ele começa a não conseguir voltar, né, fazer o retorno de volta. E nessa, ele acho que percebe o perigo. Meu irmão, o pequenininho no pescoço, também percebe que ele estava afundando, né? Começa então, que estava aqui segurando aqui, digamos, meio que no pescoço, mas não estava forçando, até enquanto ele estava tranquilo. Mas quando ele se viu também no desespero, com medo de soltar, né, ali, de se soltar e cair dentro da água, a sorte também que ele fez isso, porque ele poderia se desesperar, né, e se soltar dentro da água. Mas ele com força começa a segurar, então, aqui assim no pescoço desse meu irmão, o então nadador fajuto, na verdade. Porque quase que a água levou ele. Nessa hora, Delminha, houve-se um desespero da minha mãe do lado de fora, nosso, né? Porque a gente viu mesmo que a água ia levar os dois. E você
Imagina para uma mãe do lado de fora, não sabia nadar, a gente também não sabia, não tinha como nós que estávamos ali do lado de fora socorrer, por isso a gente não se arriscava, porque a gente não sabia nadar. Então, assistir aquela cena, né? Até que por muito custo, Deus ajudou, né? Que ele conseguiu ter controle, né? Então, daquele momento e conseguiu sair do outro lado. Aí, do lado de fora, né? Ele se acha o grandão e tal. Diz que foi o irmão que estava sufocando ele. O meu irmão, então, caçula, que estava no pescoço, né? Que então estava sufocando ele. E assim passamos esse sufoco. Essa foi uma das histórias desse meu irmão, Delminha. Uma só, porque tem várias. Antes da gente chegar aí no outro caso do baile em casa de família. Essa é uma história. Então, desde esse dia, né, pra frente, a gente não foi mais tomar banho de rio. Minha mãe já tinha medo, ficou com mais medo ainda. E então esse meu irmão acabou com o nosso banho de rio, né? Digamos assim. A gente não ia mais. Acabou a graça porque a gente tinha medo, né? Que acontecesse alguma coisa. E foi raro às vezes assim que a gente voltou nesse rio para tomar banho, né? Mas sempre com muito cuidado e sem ele de preferência. Então, Delminha, passou o tempo. Aí foram morar alguns vizinhos próximos a nós, vizinhos maravilhosos, do qual a gente tem muita saudade até hoje, porque hoje a gente não mora mais perto desses vizinhos, né? Então, eles se mudaram também, e então até que chegou um dia que tinha um vizinho, então esse vizinho, eu não lembro ao certo se era aniversário dele ou eu acredito que acho que era de alguma filhinha dele ali, alguém que estava aniversariando. Então, eles fizeram uma brincadeira, pouca brincadeira, né, assim, para poucas pessoas. E convidou a gente, que a gente era vizinhos, né? Então, convidou a gente. E esse meu irmão, ele sempre fez muita coleção do disco de vinil, né? Ele tinha, assim, tudo que você procurava, ele tinha. E ele chegou lá em casa uma vez, né? Na casa de nossos pais, com o tal... meu pai gostava, né, muito de forró, minha mãe gosta. Então, nós todos, né, gostamos muito de forró lá em casa. Então, ele trouxe lá para casa o tal disco, um disco de vinil, com então tal de Vieira e Vieirinha e seu conjunto, né? Então, isso existe aí, gente. Pode procurar que tem. Vieira e Vieirinha e seu conjunto. Então, Delminha, ele trouxe, né, esse disco. Então, já que esse vizinho chamou a gente para esse aniversário e sempre tinha o forró no toca-disco. E nessa época, lá já não era mais a pilha, e sim a disco, o disco mesmo, o disco não, a energia. Não era mais o toca-disco na pilha, e sim a energia, porque agora já tinha energia lá também nos nossos vizinhos. Então, fomos convidados, todos nós de pé, né? Fomos de a pé, porque tinha aquele negócio de a pé, não era tão longe. E aquela turminha, né, de família, vai conversando, um começa a contar uma história de terror no meio do caminho, você corre, anda, né? E meu pai gostava muito de contar umas histórias estranhas à noite no caminho, que era pra gente poder se animar e ir andando, né? Às vezes a gente até corria. Então, Delminha, de medo. Então, assim, a gente ia pertinho, não era tão longe, não era assim, nossa, que perto, mas também não era tão longe. E nessa, então, já que vamos lá, meu irmão, né, como sempre, né,
vamos levar o Vieira e Vieirinha, porque aqui tem um forrozinho bom, lá a gente pede eles para colocar e assim a gente faz a festa. Então chegamos lá, né? E nessa que a gente chegou lá, esse vizinho, tinha um vizinho que tinha uma irmã que, digamos que ela era meio que fogo na roupa, jogava água fora da bacia, né? Ela tinha um marido dela lá, mas gostava de fazer a felicidade de outras pessoas, né? Mas deixa quieto. Então, Delminha, essa então, né? Aí amiga, né? Irmã desse vizinho, estava lá nesse aniversário, né? E nessa brincadeira, um dança um pouco, outro dança, era na sala, né, da casa da família, ali o forrozinho. Então, colocava lá as músicas deles lá e a gente começou, né, a dançar. Aquela família ali, 3, 4, 5, dançando ali na sala mesmo, né? Aquela brincadeira bacana mesmo, tava todo mundo muito feliz, muito alegre. E até que, então, aparece essa moça, né? Então aí, que gostava lá de jogar as águas fora da bacia, assim com uma camiseta. E não sei se vocês lembram, né? Antigamente, né? Que cada época tem sua moda. Na moda de antigamente, tinha tal, lá na minha terra, lá onde a gente morava, a gente conhecia como a saia preguiada, né? Ela tinha aqueles monte de preguinha, assim, hoje a gente quase não vê mais, né? Mas eu não sei explicar muito bem, porque eu não sou costureira, né, Delminha? Mas ela tinha aquelas preguinhas, aí você passava, né, ali em cima o ferro para poder elas ficar tudo, né, ali direitinho, tipo uma palhetinha de teclado. Então, essa moça estava com uma camiseta e uma dessas sainhas, então, preguiada, né, dessas saia preguiada, vermelha, lembro como se fosse hoje, só que a sainha dela não era uma saia lá em cima, era mais ou menos, sabe, meio pra curto, né, tipo mini saia, né, e preguiadinha. Ela até que tinha lá o seu corpo bonitinho, não era, né, assim não, era até que era bonitinha, uma, tipo, assim, ela era mulata, né, a mulata dos, eu esqueci o nome do homem que fala aí, né, bonita, né, uma morena bonita, com um corpo legal também, bacana. Então ela se destacava bastante, né, na festa, no aniversário. E esse irmão dela era muito vergonhoso. Pensa num sujeito vergonhoso, né, respeitador, né, muito mesmo. E ele ficava meio constrangido com as atitudes dessa irmã. E então, né, começa a brincadeira, ela, todo mundo lá dançando, até que chega um momento, né, que esse meu irmão, então, aqui, tem como botar esse disco e tal, porque é um disco bom e tal. Então ela, né, mais do que depressa, pega o disco, né, de vinil do Vieira e Vieirinha em seu conjunto, né, e coloca lá. E nessa, né, de colocar, gente, começa a tocar então a tal da música A Lambada do Rei. E essa música é uma música, né, saltitante mesmo, assim, boa mesmo de dançar. E esse meu irmão, né, que estava demorando para arrumar a quizumbinha dele, a baguncinha dele, chama essa moça então, a sainha preguiada vermelha, para dançar. E nesse momento que eles dançam, começam a dançar, eles dançavam assim com tanta vontade, digamos assim, Delminha, que quem estava ali dançando, né, teve que parar, porque era tanto vucu-vucu. Então formou-se uma roda na sala
com aquelas pessoas de família, né? Ali, então formou uma roda na sala para olhar os dois a dançar. E a música Vieira e Vieirinha, a Lambada do Rei, começou. É essa mesmo, DJ. Olha o YouTube, hein? Se me derrubar, se me notificar, o culpado é você, mas é essa mesmo. Tira DJ, tá bom, senão a gente vai perder aqui o vídeo, hein? De novo, hein? Então, gente, nessa de tocar a Lambada do Rei, né? Então aí, os dois tá, né? Vucu, 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 só pra vocês sentir a pressão aí. Que fala a Lambada do Rei, né? Já falei que agora vocês vão ter que me ouvir porque o YouTube tá me proibindo de colocar as músicas aqui, então vão ter que ouvir eu cantar, né? Então, na hora que ficava a Lambada do Rei, e os dois estavam lepo pra lá, lepo pra cá, Delminha. Olha, a sala parou. O irmão, que era assim um moreno também, só não ficou vermelho porque não tinha como. Porque se tivesse, ele ficava, né? Não estou falando de preconceito, até porque eu também sou morena, eu posso falar. Mas ele não ficou vermelho porque não tinha como, porque era um moreno. Mas ele ficou roxo. Pensa num homem roxo de vergonha. E aí todo mundo olhando, a sainha da moça voando. Essa mesmo, Delmi, essa música mesmo, a Lambada do Rei. E a sainha da... e a internet tem uma parada aqui, voltou. E a sainha da moça voando, gente. E todo mundo olhando. Olha, esse meu irmão e essa moça acabou com o forró. E nessa desse vucu-vucu pra lá, pra cá, né? A Lambada do Rei. E aí, então, acabou. Acabou o forró, acabou a lambada. Nesse momento que acabou, o irmão pega ela pelo braço e joga para a cozinha, né? E ela, depois a gente só via o rosto dela vindo na meia porta e voltava. Olha, Delminha, foi uma coisa assim que eles acabaram. O clima do aniversário, aquele alegre de brincadeira, acabou. Aí meu pai, né, minha mãe com vergonha também, porque de uma certa forma nós estávamos numa casa de família e ele também tinha aprontado, né, digamos assim, né, mas aquela sainha voando, né, porque eu não sei, a Lambada do Rei tá comendo solta, né, ali e tal. E ela tá, né, ali, e ele nem aí, né, e ela também nem aí, a sainha voando, porque eu acho que quem tinha que segurar a saia era ela, né? E ele nem aí, né? Então, aí acabou a brincadeira. Tivemos que vir embora, se despedimos, né? Aí e viemos embora. Olha, Delminha, a gente não sabia se ria do irmão bravo, se ria da sainha voando, se ria do meu irmão, né, que jogou ela para cima. Olha, porque a gente não sabia o que fazer. Mas eu só sei que naquela brincadeira foi mais uma risada pelos caminhos, que acabou a gente chegando em casa e nem vimos. Mas olha, a Lambada do Rei, o Vieira e Vieirinha e meu irmão e a moça da sainha vermelha acabou com o aniversário. Mas eu conto essa história
Delminha, porque é uma lembrança muito boa que a gente tem lá do interior, apesar de, né, de uma certa forma, esse irmão ter ficado constrangido, mas era é uma coisa de uma certa forma boa, né? Porque foi muito engraçado na hora foi engraçado e ao mesmo tempo a gente sabia que ele não estava gostando, então a gente não sabia se ria ou se ficava quieto. Era uma situação muito complicada, né? Mas eram famílias muito boas, a gente, né, tem muitas saudades. E esse meu irmão, ele era assim, desse jeito, né? Ele sempre estava aprontando algumas. Ele é um pouco enjoado, sabe, Delminha? Mas é gente boa. Se você precisar de uma roupa, ele é capaz de tirar aquela roupa do corpo para poder te dar. Então, só que hoje ele anda meio decaído. Não anda mais, né, dançando a lambada do rei com ninguém. Hoje ele é evangélico, mas não é nem por conta de ser evangélico, não. É porque tá meio decaído mesmo. A coluna emperrou, aquelas coisas da idade, né? Então não tá mais assim lá, aquelas coisas, não tá mais aí. Ele não está mais dançando a lambada do rei com ninguém, não, mas ele ficou com essa história pra história. Essa é uma, mas tem mais. Quando der, a gente conta mais para você aí. Mas essa foi aí para alegrar um pouco o seu programa também, que eu sei que você gosta, né, da alegria. E foi assim muito bom, muito bom. A gente tem muita saudade dessa família. Se souber aí quem é você, né, que eu sei que vocês ouvem, foi muito bacana. A gente sente muita saudade de vocês aí, tá bom? E obrigada, Delminha, por narrar essa história, que eu tenho certeza que você vai narrar com muita alegria, como você gosta de ser aí, tá bom? É isso aí. DJ, você tá querendo mesmo, né, me ferrar de novo. O dançarino de forró e a moça da sainha preguiada. Mais uma história para você.